Estamos de volta com Toda Mulher. No programa de hoje estamos falando sobre misoginia e feminicídio. Doutora Adriana, o crime de feminicídio foi sancionado pelo governo federal no ano passado, né? O que exatamente mudou com essa nova lei? Acrescentou ao parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal, no inciso 6º, né? Acrescentou o inciso 6º, dizendo que matar uma mulher em razão da condição do sexo feminino. Foi retirada a questão de gênero, que o psicanalista acabou de comentar, para colocar a condição do sexo feminino. Então, matar uma mulher em função dessa condição, no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. E acrescentou um outro inciso também, fruto da discriminação, matar uma mulher por discriminação, desprezo, né, que tem a ver com a misoginia que a gente está falando aqui no programa. Então, trouxe essa alteração, e isso foi uma alteração importante, foi uma conquista para as mulheres brasileiras, porque aí, a partir daí, todo crime de assassinato contra a mulher que tiver essas características ou for praticado no âmbito da violência doméstica e familiar, essa pessoa responderá por homicídio qualificado pelo feminicídio. Então, não criou um tipo, não criou uma figura penal, mas sim uma qualificadora. A pena, ela é a pena do crime qualificado, do homicídio qualificado, de 12 a 30 anos, mas teve algumas mudanças, algum aumento de pena, causas de aumento de pena, se esse crime for praticado em algumas circunstâncias ou contra determinadas pessoas. Por exemplo, as meninas, né, menor de 14 anos, as mulheres mais velhas, acima de 60, então tem um aumento de pena. Se aquele crime foi praticado, por exemplo, na presença de ascendentes ou de descendentes, o que infelizmente é muito comum. Muitos homens matam as mulheres na frente dos filhos ou na frente dos pais daquela mulher, né? Então, se a mulher, por exemplo, que morreu, ela estava gestante ou tinha aquele período pós-parto, né? Então, a lei trouxe essas causas de aumento que foram importantes, porque grande parte dos crimes de assassinato contra as mulheres tem essas circunstâncias, tem essas características, e também coloca de forma expressa o crime de feminicídio, né, a qualificadora do feminicídio como crime hediondo. Então, por isso que eu acho importante ter a aprovação dessa lei. Essa lei foi aprovada em março de 2015, portanto, a gente já completou aí 1 ano, 2 meses, né, 1 ano e 2 meses da vigência dessa lei. Muitos casos já chegaram ao judiciário com essa nova capitulação. Então, a partir daí, a gente está podendo ter dados e estatísticas mais oficiais e mais precisas em relação ao crime de morte contra a mulher. E aí, a partir daí, a gente pode pensar na criação, por exemplo, de mais políticas públicas voltadas para a prevenção a esse tipo de crime e também para o aprimoramento da justiça brasileira no que se refere ao julgamento desses crimes. Então, foi uma grande conquista para todas nós. Eu complementaria também, porque junto com a lei houve uma expansão da tipificação dos feminicídios. Lembrando que a mulher transexual, não é? Se assassinada por motivo de ódio quanto à sua identidade de transgênero, configura também uma situação de feminicídio. Então, a tipificação, né, do feminicídio foi ampliada. Foi ampliada, isso em que pese, né, isso ser muito discutido dentro do âmbito jurídico, né? Nós temos ainda algumas posições de alguns penalistas e processualistas penais que não concordam com essa posição de que o feminicídio aí abarcaria também os crimes contra os transexuais, os transgêneros, né? Então, há ainda uma postura ainda daquele direito penal mais conservador, mais positivista, que entende que o feminicídio é só para a mulher, biologicamente falando. Por isso que a questão da categoria de gênero é uma questão importante, porque ela vai nos levar a debates sobre a ética, não é? E a ética ligada à situação que tanto nos faz sofrer socialmente, né? Que é a questão da impunidade, não é? Então, essa expansão da tipificação e mesmo a lei, não é? Elas vêm em confronto com a situação de impunidade.
A senhora falou da questão de ter mais dados, né, com a questão dessa lei do feminicídio, de conseguir mais dados com relação a uma relação real, né, de saber quantas mulheres de fato estão morrendo por causa disso. Hoje ainda é muito difícil ter esses dados? A gente observa, assim, o Brasil é carente de dados mesmo, assim, principalmente no que se refere à violência contra a mulher. A gente tem muitos dados, até assim, grande parte oriundos do sistema público de saúde, né? Que tem como informar a partir dos registros de óbitos, enfim, toda pessoa que morre tem que haver uma notificação e a partir daí você tem esses dados. Mas no âmbito da segurança pública, ou mesmo no âmbito da justiça, esses dados ainda são muito difíceis de serem extraídos. Então, por isso que eu acredito que com a lei do feminicídio, que qualifica o feminicídio, nós, por exemplo, no Judiciário, a partir dessa lei, a gente criou o Observatório Judicial da Violência contra a Mulher, que nada mais é do que um banco de dados e estatísticas da questão no que se refere à violência contra a mulher no âmbito do tribunal. Então, ali você já consegue ver, por exemplo, quantos feminicídios a gente tem em processamento na justiça, a partir do momento que a gente teve essa lei de março. Antes, todo crime de morte contra a mulher era pulverizado em todas as varas de homicídios, né? As varas de tribunais de júri, as privativas de júri, né? Então, para você saber quantas mulheres morreram, você tinha que olhar processo a processo. Por processo. Porque não vinha capitulado que aquilo ali era uma morte de mulher. Era necessário que você lesse o inquérito e a denúncia do Ministério Público. A partir de agora, não. A Justiça já recebe da polícia, ou às vezes altera, obviamente, a capitulação como feminicídio. Então, já existe um marco dentro do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para esses crimes. Então, por isso que eu estou dizendo da importância desses dados, mas a gente vê ainda que é uma carência muito grande para você pesquisar as mortes de mulheres, se você for pesquisar no âmbito nacional. Dentro do sistema público de segurança e do sistema de justiça, com certeza você vai encontrar dificuldades. Agora, muito se fala na questão de crime passional, apesar de não ser uma questão que esteja na lei, né? Mas fala muito quando o marido mata a mulher ou então a ex-mulher. Como diferenciar essa questão do passional para o feminicídio? Se é uma coisa que, de alguma forma, eles se encontram ou não, são coisas separadas? É muito interessante porque numa definição primeira de misoginia, ela foi, pela psiquiatria forense, né, colocada como sendo a doença do homem. A doença do homem que possui aversão às mulheres. A questão do passional lembra muito a questão do androcentrismo. Não é a questão do homem como medida de todas as coisas, não é o androcentrismo como uma visão de mundo, motor do funcionamento do patriarcado. Então, o passional, simplesmente naquelas situações em que nós podemos ver em que a mulher precisa ou deseja de autonomia, não é? Poderia provocar algo que em muitos tribunais foi usado como defesa do agressor, né? Que seria a loucura, ou mesmo a defesa de honra. Né? A gente tem aquele caso paradigmático que foi o do Dock Street e a Ângela Diniz, né? Em que inclusive o advogado de defesa depois escreveu um livro contando como ele construiu a defesa. Não é? O Doca me parece que era uma pessoa que não tinha emprego fixo, mas ele parece que usou de não sei quantos 3 depósitos para provar que ele tinha renda. Depois, a imagem da vítima teria sido denegrida. Então, essa questão do passional, né, quando ela é instituída, né, como um motivo de defesa, é uma questão muito relativa. Quando ela se liga à psicopatologia, e aí aqueles homens que, inclusive, depois de matarem a mulher, matam a família e depois se matam, ou depois de familicídio, né? Ou depois o homem que mata a mulher e depois se mata, enfim, se suicida depois, tudo isso configura realmente personalidades muito limítrofes. Mas atualmente, na pesquisa ligada à psiquiatria forense, você tem mais de 49% de diagnóstico de personalidade normal. Você não tem borderlines, você não tem psicóticos, você não tem psicopatas que justifiquem a totalidade dos assassinatos. Então, a questão de gênero retorna nessas situações, porque são homens que não apresentam uma psicopatologia, né, que possa ser diagnosticada como doença mental.
E como é que fica a questão do papel do Estado? Como é que vocês têm enxergado a questão do papel do Estado com relação a essas mortes de mulheres? A gente está vivendo um momento de uma crise muito grande no Estado, não só no Estado do Rio, mas isso é no âmbito do Brasil inteiro. A gente vê que o primeiro local onde há o corte de orçamento, até para a criação e fomento das políticas públicas, é no que se refere ao atendimento à mulher. Então, o Estado do Rio, do Brasil, ele desde 2003, pode-se dizer assim, a gente tem um divisor de águas no Brasil, porque a gente teve a criação da nossa Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, a gente teve planos nacionais de combate à violência contra a mulher. Isso deu aso a que os estados se preparassem, né? Os estados, o Rio de Janeiro tem, por exemplo, uma rede de atenção e proteção à mulher bem interessante, bem maior do que outros estados, mas hoje, atualmente, a gente vê alguns retrocessos nessa rede e o Estado, obviamente, carente, né, de recursos, e as mulheres é que acabam sofrendo mais com, por exemplo, a falta de recursos nesse momento de proteção à mulher. E aí acaba muito o fortalecimento, infelizmente, do Estado penal, onde a proteção a essa mulher fica basicamente focada no direito penal, né, na polícia, no judiciário, como a grande proteção dessa mulher, como o único local onde essa mulher possa acessar. E isso a gente vem construindo e desconstruindo, porque a mulher ela tem que ser vista de uma forma integral. A mulher ela é um todo, tem a parte da saúde, da educação, habitação, emprego, renda, né? Ela tem um mundo, né, que a mulher precisa ser vista. E só a parte de segurança pública, no momento, é que a gente vê a grande ênfase, e até dos movimentos, a gente vê muitos movimentos, né, de mulheres sociais cobrando do judiciário posturas e tem que cobrar efetivas, mas a gente também tem que cobrar dos outros, do Estado maior aí, no sentido mais amplo da palavra, para dar uma proteção mais eficaz a essa mulher, porque essa mulher ela precisa comer, né? Ela precisa matricular os filhos numa creche para ela trabalhar, ela precisa se qualificar, ela precisa ter uma saúde boa, ela precisa ir buscar um hospital público e ser atendida observando as suas diferenças e a sua dignidade. Ela precisa ter direito a um parto seguro, sem discriminação, e isso tudo a gente vê, infelizmente, muita carência do Estado brasileiro. Complementando o que a juíza falou, eu acho que a gente pode caracterizar essa carência de proteção social, essa ausência do Estado, como nos casos de feminicídio não intencional, onde a mulher não tem um emprego, onde a mulher não tem um remédio, onde a mulher não tem condições de realizar um aborto seguro, onde a mulher até morre, não é, em situações obstétricas evitáveis. Não é? Então, até a morte, né, obstétrica, né, a morte no parto, né, a mortalidade, né, nesse momento de nascimento, é algo que coloca o Estado também como responsável, porque é ausente. Então, essa sobrecarga do judiciário é uma sobrecarga que nos coloca a questão do feminicídio como ligada apenas a aspectos de punição, quando, na verdade, ela falou educação, prevenção, tem a ver com essa retomada do conceito de gênero na sua integralidade. Ótimo. Infelizmente, o nosso tempo acabou, vou ter que encerrar o programa. Mas muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje. Obrigada a você. Eu que agradeço a oportunidade. Sim. O Toda Mulher fica por aqui. Se você tiver dúvidas ou sugestões, envie para o nosso e-mail todamulher@tvalerj.tv. E para rever esse programa, acesse o site www.alerj.rj.gov.br. TV Alerj, o canal do povo fluminense.